capítulo 12. Eu lerei os ímpares e os irmãos os pares. Isaías 12. O tema aí é o canto de louvor pela restauração de Israel. Lerei os ímpares. Orarás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tirar-te contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saibam-se isto em toda a terra. Amém. Meus irmãos, Deus nos abençoou, Deus tem nos abençoado e Deus é o Deus das bênçãos. Deus, por exemplo, nos escolheu antes da fundação. Chamaria graça, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Deus. Criou, formou do pó da terra, soprou em nós o fôlego da vida, nos fez a sua imagem e a sua semelhança, chama a graça da nós existimos com uma determinação. Deus nos abençoou com a adoção, a graça da adoção. Ele nos incluiu na sua através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus nos deu entendimento para compreendermos o Evangelho, chama graça da iluminação. Ele diz, haja luz. E houve então entendimento em nós para entendermos a graça que veio através. Deus nos deu a graça da conversão. Deus converteu os nossos corações. É Ele que mudou o nosso roteiro, a nossa vida. Lamentações diz, convertei-nos a Ti, Senhor. Seremos convertidos. Renova nossos dias mudando. Deus nos habilitou a crer a graça. Ele nos tirou do caminho errado e disse, creia no meu. E nos deu o dom da fé. Porque nós recebemos a graça não só de crer, mas também de padecer pelo nome. Deus nos deu a graça da santificação, está tirando as coisas velhas da nossa vida, colocando as coisas novas, fortificando o velho homem com seus feitos, fazendo com que o novo homem manifeste em nós. Deus está nos usando a graça do serviço para abençoar os irmãos da igreja. Ele deu a cada um de nós dons espirituais. E esses dons contribuem para a edificação do corpo de Cristo. Deus nos deu a graça da evangelização.
Deus escolheu-nos para levar o evangelho ao mundo caído. Ide pelo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E Deus nos dará a graça da glória. Ele disse que na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde estou, sejais vós também. De maneira, irmãos, que podemos e devemos agradecer a Deus por tão grande bem para conosco. E darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Esse, então, texto de Isaías fala de um período quando Deus tirá-los do cativeiro babilônico, eles vão, então, agradecer ao Senhor. Orarás naquele dia, versículo 1. Graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tirastes contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Então, esse texto vai nos ensinar o agradecimento pela ajuda. Como eu posso agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele fez, por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele vai fazer? Vamos aqui, então, meditar sobre esse tema. O agradecimento pela ajuda divina. Em primeiro lugar, a gratidão pode se expressar através da oração. Como agradecer? Orando. Você dizendo, expressando isso em oração. E o versículo 1 começa assim, ó. Orarás naquele dia. Como é a oração? Graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira retirou e tu me consolas. Quando vivenciamos situações de desconforto, nós suplicamos ajuda. Até recomenda: buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de todo o vosso coração. É comum a gente lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. E quando libertos, devemos agradecer. Quando eu estou necessitado, eu busco a Deus. Quando eu sou ajudado, eu busco ao Senhor. Lembram? Em oração, agradecendo ao Senhor, não é? Diz o texto sagrado assim: ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Necessitado, apresentando a oração. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. Prostou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Então vejam, muitos se derramam diante de Deus pedindo ajuda, mas poucos voltam para agradecer ao Senhor. Esse homem estrangeiro agradeceu. Deus poderá usar vários instrumentos para nos abençoar, mas as ações de graças devem ser dadas exclusivamente. Observaram no versículo 1? Aquele dia eu vou dizer: graças te dou ao Senhor. O agradecimento nunca deve ser dirigido a ninguém, a não ser a Deus.
Oséias, falando dessa realidade, diz: pois sua mãe, falando de Israel, na figura da esposa dele, pois sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu ouve-se torpemente, porque diz: irei atrás dos meus amantes, que me dão o pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Portanto, eis que cercarei o seu caminho com espinhos, levantarei um muro contra ela, para que ela não ache as suas veredas. Ela irá em seguimento dos seus amantes, porém não os alcançará. Buscá-los-á, sem contudo os achar. Então dirá: irei e tornarei para o meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Aí Deus fala assim: ela, pois, não soube que eu que lhe dei o trigo e o vinho e o óleo, e lhe multipliquei a prata e o ouro. É como Israel, que veio de buscar a Deus, buscava os ídolos, achando que Baal e outros ídolos é que supria suas necessidades. E Deus está dizendo: olha, sou eu que lhe dou tudo. Por isso você tem de me agradecer e não a outro. Porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do Pai das luzes. Se houver instrumentos humanos usados pelo Senhor, devemos interceder por eles. Ah, Deus usou alguém para nos abençoar. Louvado seja o nome do Senhor. Por essa pessoa nós devemos orar. E a Deus nós devemos agradecer. Agradeço, Senhor, por ter usado A e B para abençoar a minha vida. E nessa hora eu rogo por essa pessoa para que o Senhor também a abençoe, livre do mal, enfim. O exemplo dessa verdade está em Corinto. Eu li aqui, preste atenção. Foi a oferta que os irmãos deram aos crentes de Jerusalém. Porque o serviço dessa assistência, a oferta, não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Toda pessoa necessitada, quando recebe o benefício, louva ao Senhor. Oh, Senhor, obrigado por ter me ajudado. Visto como, na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade que contribuís para eles e para todos. Eles louvam a Deus: Senhor, obrigado por aquele fulano e ciclano, porque realmente a graça do Senhor está sobre a vida dele, porque ele foi movido a nos socorrer. Enquanto oram eles a vosso favor com grande afeto. Quer dizer, se eu fui abençoado por Deus através de alguém, eu devo orar com muito carinho por essa pessoa, para que Deus lhe dê em dobro tudo o que ela nos concedeu. O agradecimento ao Senhor pode ser por qualquer experiência, boa ou amarga, por causa do benefício que ela vai gerar. Eu agradeço pelas coisas que eu considero boas. Eu até agradeço por coisas que são, no meu modo de ver, ruins, porque elas vão fazer algum benefício para mim. No caso específico, diz assim, Romanos: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. É nesse espírito que Paulo diz: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. Porém, eu preciso abrir um parêntese aqui. Nunca necessitamos de agradecer por ter pecado contra Deus e contra o próximo, mas ser grato ao Senhor pela sua disciplina, pois ela nos leva ao arrependimento. E eu não posso nunca agradecer porque pequei. Eu posso agradecer pela surra que tomei, porque a surra de Deus tem o objetivo de me levar de volta para o caminho. Por isso,
toda a disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, e não pode ser, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados fruto da. Então, agradeço o Senhor por me dar uma surra, por ter pecado contra o Senhor, pecado contra o próximo. Essa surra me trouxe de volta. Carecemos, irmãos, de agradecer ao Senhor pela retirada dos instrumentos de desconforto de nossa vida, sabendo que foi por graça divina e não por mérito humano. De vez em quando vem um espinho de carne, espinho que uma enfermidade, uma briga no lar, uma briga com um colega, uma coisa que incomoda muito. E nós precisamos saber que quando isso desaparece, é o Deus. Lembrando de Jó, que sentiu esse incômodo. Ele perdeu os bens, ele perdeu os filhos, ele perdeu a saúde. Mas diz a palavra de Deus, mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo que dantes. Deus é o Deus que muda as questões que solo nos entristece. Quando elas desaparecem, é o Deus. Devemos então agradecer. Reconheçamos que as pequenas bênçãos e as grandes bênçãos que Deus tem feito em nossa vida e sejamos gratos. As grandes coisas e as pequenas. Bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. O ar, a água, o livramento da morte, o emprego, a vida e tudo mais. Devemos sempre render graças. Deus nunca deixa de nos abençoar. Por isso, nunca devemos deixar de agradecer. Ainda que haja muita coisa difícil, o pastor Cândido enfrentou essa dificuldade de vir para a igreja, o trânsito, a batida, mas até nisso ele pode agradecer, porque Deus nunca deixa de abençoá-lo, Deus sempre está o abençoando. Como o pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que temem. Vamos ser gratos ao Senhor por não nos dar o que merecemos, mas nos conceder bênçãos da graça comum. O que é que merecemos? O salário, o pecado, esse que nós merecemos. Mas Deus dá o que não merecemos: o perdão, a vida eterna, a comida, o deitar, levantar. Um lábio fechado, uma boca fechada para a gratidão, é porque não enxerga o que Deus tem feito em sua vida. Uma pessoa que não agradece é porque não vê o dedo de Deus na vida, na sua vida, na nossa vida. Então, nossos lábios não podem ficar fechados. Falando assim, em tudo é graça, que esta é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. O agradecimento pela ajuda divina. Agradecer. Segundo lugar, a gratidão pode se expressar em declaração de confiança. Eu preciso dizer no secreto, para mim, eu confio. Vamos ler o versículo 2? Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força do meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Eu sou abençoado, eu tenho que dizer para mim, Deus, eu estou protegido, eu estou guardado por. Tá? Eu levanto.
Quem sempre é ajudado por Deus deveria demonstrar muita confiança no. Se eu sou sempre ajudado, eu nunca devo duvidar do Senhor. Eu devo crer. Abraão, naquele episódio, o sacrifício. Ai, cadê? Ela está aqui. Cadê o Deus proverá? Deus proverá para a situação de extrema dificuldade. Mas não duvidou, né? Demonstrar muita confiança no Senhor. Mas parece que diante de novos desafios, a confiança em Deus é a gente salvo, Deus tem abençoado, mas assim que tem uma dor de dente, já começa a duvidar de nada. Cadê Deus, né? Quando o Senhor tirou o povo, atravessou o povo, pé enxuto, mar vermelho, né? Moisés cantou, Miriam dançou. Agora preste atenção. Fez Moisés partir Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sul. Caminharam 3 dias depois do mar, depois da travessia. 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal chegaram em Mara. Todavia não puderam beber a água de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se Mara. E o povo murmurou contra o povo que saiu do Egito, que viu os milagres, que passou do pé enxuto. Agora, 3 dias depois, só porque não tinham água para beber, já estava reclamando. A profissão de fé em Deus, dizer que Deus é o nosso Salvador, não é só útil em momentos de bonança, mas requer também em momentos de dificuldades. Em momentos de. Vocês lembram Sadraque, Mesaque e Abednego? Quando Nabucodonosor disse: olha, se vocês não adorarem o meu Deus, vou lançar vocês na fornalha, fogo ardente. Eu quero ver qual é o Deus que vai livrar. Então eles responderam: se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de fé. Em momento de bonança, em momento também de dificuldade. Agradecer a Deus, eu dizer, Deus é meu Salvador. Não temerei, pode. Necessitamos, irmãos, de dizer a nós mesmos que Deus é nosso salva-vida, está nos vigiando continuamente. É assim que o salva-vida fica ali na plataforma, atento. Qualquer alguém que está batendo. Pois bem, o nosso salva-vida é Deus, sempre olhando para nós. Assim o salmista, porque ele estava querendo agradecer a Deus. Por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Aí ele está dizendo, ele está conversando com ele. Por que você está assim desanimado, abatido? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio. Eu preciso declarar para mim mesmo que Deus é meu Salvador. Ele me salvou e vai me salvar. Como Davi disse, olha, Deus me salvou do urso e do leão e vai me salvar também. Confiemos naquele que nos salvou da morte eterna e que vai nos salvar dos perigos arquitetados pelo príncipe deste mundo. Ora, aquele que nos tirou
da morte, segunda morte, através da morte do seu filho, não nos vai nos livrar do diabo que está ao nosso redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar? Diz a palavra de Deus: então ouvi grande voz do céu, dizendo: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusava de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Então, aquele que nos salvou do inferno, nos salva de Satanás. Creamos, irmãos, que o Deus Todo-Poderoso vai nos salvar dos desejos pecaminosos da velha natureza herdada de vencer a carne. Maior que está nós, está no mundo. Porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas se pelo Espírito Santo que habita em nós, vocês matarem as suas paixões pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Andar no Espírito, jamais fareis desejo da carne. Ter segurança de que o Senhor nos resgatará das seduções mundanas deste mundo tenebroso. Que é nascido de Deus, vence o mundo. Nós vencemos o mundo, nós vencemos Satanás, nós vencemos a carne, porque Deus está do nosso lado. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A confiança em Deus espanta qualquer temor de experiências existenciais, dos dramas dessa vida, sejam elas dessa vida, sejam elas espirituais. Se eu estiver na presença de Deus, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois o Senhor está comigo, a sua vara, cajado me. Vejam que essa declaração não quer dizer que não vou enfrentar dificuldade. Diz que eu vou enfrentar dificuldade. No mundo tereis aflições, mas maior o que está conosco do que qualquer dificuldade. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A capacidade de crer e de resistir em qualquer dia mal vem de Deus ao céu. Sem mim nada desfazer, porque vos foi concedido a graça de sofrer por Cristo e não somente de dele. O conhecimento de Deus, então, é essencial para podermos declarar confiantemente que Ele nos salvou, que Ele nos salva e salvará de qualquer perigo. Eu preciso saber quem é Deus. Se eu sei quem é Deus, eu posso dizer: Ele me salvou, Ele me salva e Ele me salvará. Diz para Satanás: vai embora, Deus é o meu Salvador. Os que conhecem o teu nome, o nome de Deus, confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonam os que te buscam. Jamais. A experiência de comunhão com Deus através de Jesus Cristo e o aumento desta intimidade vai gerar uma confiança gigantesca. Mas se essa comunhão com o Senhor for prejudicada pela presença do pecado, ela será abalada e só será restaurada pela confissão e arrependimento. Quer dizer, quanto mais andando com Deus, diz: os que confiam no Senhor como o monte de Sião, firme para sempre. Mas quando ele escorrega, que ele vacila, a confiança também vai caindo. Mas se ele confessar o pecado e deixar, ele alcançará misericórdia do Senhor. O agradecimento pela ajuda divina. Terceiro, como agradecer? A gratidão pode se expressar testemunhando o feito do Senhor ao próximo. Ele antes disse para si: Deus é meu Salvador. Agora ele precisa dizer para a igreja, ele precisa dizer para o vizinho: Deus é meu Salvador. Eu estava assim, assim, assado e Deus me salvou.
Vamos ler aí o 3 e o 4? Vós, com alegria, tirareis água das fontes da salvação. Direis naquele dia: dai graça ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que ele é excelso, seu nome. Essa palavra do 3, ele fala da água, porque no deserto a coisa mais importante que tem é água. Dá tirar água. Então a pessoa que está no deserto vai encontrar água se tiver com Deus. Quem está com Deus vai encontrar água no deserto. Então, no versículo 4, ele diz: tornai, no final, tornai revelado, conhecido os feitos entre os povos. Relembrai que é excelso o seu nome. Cantai louvores, porque fez coisas grandiosas. A declaração de fé em Deus, feita para si, deve ser testemunhada na igreja e entre amigos e parentes, para que o nome de Deus seja glorificado. Eu preciso. Deus é o meu Salvador. Amo o Senhor, diz o salmista, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto viver. Eu preciso dizer, olha, eu orei, a igreja orou e Deus me salvou, Deus me ajudou. Com alegria, né? Existem muitas pessoas na igreja vivenciando experiências amargas. Mas quando relatamos como Deus nos salvou, isto pode estimular a fé do nosso irmão e gerar grande esperança. Está tão desanimado, está vivendo uma situação difícil. Aí você fala com ele, ou você está dando um testemunho: olha, eu estava nessa situação, orei a Deus e Deus operou maravilhas. Essa pessoa ouve e vai se sentir estimulada, né? Diz a palavra, como? Dava, pois, testemunho disso à multidão. Quando Jesus está entrando em Jerusalém, o pessoal, Hosana, Hosana, né? Disse à multidão que estivera com ele, quando chamara Lázaro do túmulo e levantara dentre os mortos. Por causa disso também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu o que ele fizera. Este pessoal que presenciou o sinal de Lázaro, a ressurreição de Lázaro, olha, ele fez este sinal. E porque eles falaram desse sinal, a multidão foi atrás dos Jesus. Coisa bonita, né? Estimula a fé das pessoas quando eu falo do que Deus tem feito na minha vida. Lembrar também que os homens deste mundo podem ser despertados a buscarem a Deus pelo seu testemunho dos feitos do Senhor em sua vida. Não só da igreja, mas os nossos amigos e parentes que não têm uma experiência com o Senhor. Porque quando aquela mulher de fluxo de sangue, que gastou todo o dinheiro e não ficava curada, indo de mal a pior, diz que ela ouviu falar da fama de Jesus. O que levou aquela mulher a Jesus foi o que ela ouviu falar de Jesus. Alguém disse: ele cura, ou ele me curou. Então a fé dela despertou. Então disse: eu vou lá tocar nele, ficar curada. E ela ficou para a glória de Deus. Ao falar da grandeza de Deus, pode acordar a fé adormecida do cristão e gerar curiosidade no descrente para saber mais sobre o Senhor. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como que sonham. É assim que a gente fica quando recebe uma bênção especial. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Aí o pessoal via a alegria, o cântico. Então entre as nações se diziam: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas tem feito o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Contagia o crente
O crente contagia o outro crente e contagia também o vizinho, e o vizinho diz: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Louvado seja Deus. As obras de Deus em nossa vida incluem bênçãos da terra e as bênçãos do Evangelho. Deus não só nos tem dado pão e água, mas Deus também tem nos dado o perdão, a santificação, a adoção, as bênçãos eternas. Quando contamos, como contamos, a maneira que contamos também é importante, com entusiasmo e alegria sobre Deus e seus feitos, há um poder natural de influenciar pessoas a buscarem a Deus, ainda que não plenamente. Sim, quando a pessoa fala com vibração, com emoção, com alegria, com confiança, ainda que não seja uma conversão, ela vai querer saber um pouco desse Deus. Ela pode ser estimulada. E diz que André encontrou Simão Pedro, um dos 12 que tinham ouvido o testemunho de João Batista. Ele chamou primeiro seu próprio irmão Simão e disse: achamos o Messias. Ele testemunhando. Simão, ele achou primeiro seu irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer o Cristo. E o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas. O testemunho de André levou a Jesus. Apesar do testemunho silencioso, é verdade que a nossa vida fala, mesmo a gente não falando de Jesus. Apesar do testemunho silencioso ter alguma utilidade, a comunicação verbal é mais impactante na vida do próximo, porque é o meio estabelecido pelo Senhor para a convivência comum e para a comunicação das boas novas de salvação. O silêncio não salva ninguém, só desperta curiosidade. A pessoa é difícil. Mas quando você fala, você está apontando um caminho. A fé vem pelo e ouvir a palavra de Cristo. Então, claro que o nosso silêncio é importante em certos momentos, mas mais impactante ainda é quando você diz: grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Muitos aflitos, ao ouvirem nosso testemunho e acreditar, podem experimentar da parte do Senhor uma salvação terrena, temporária. E aos que se aproximarem do Evangelho, podem também ser. Alguns, mesmo não se convertendo, vão acabar tendo cura ou coisa desse tipo, dessa vida. Outros, além desse benefício terreno, pode procurar Jesus para ter a salvação. Mas é preciso falar. A timidez dos cristãos em testemunhar, em seu diálogo com as pessoas do dia a dia, tem privado os homens de tomar conhecimento dos feitos do Senhor. Eu vivo com a pessoa diariamente e nunca digo a ela o que Deus tem feito na minha vida. Então essa pessoa também vai passar a vida inteira sem saber o que Deus tem feito. Isso a gente tem levado ao pé da letra aquela ordem que Deus deu ao leproso. Não diga nada a ninguém. O sacerdote apresenta a oferta. Aquela palavra não foi para nós, foi para o leproso. E mesmo assim ele não obedeceu. Porque como é que ele podia obedecer se ele estava condenado à morte pela doença, ele foi curado e ia ficar calado? Não tem condições de ficar calado. Eu tenho de falar. Não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. O crescimento das seitas evangélicas se dá pela propaganda de boca em boca dos aqueles que não estão na igreja verdadeira. Então, todo dia dizendo: Jesus me abençoou, Jesus me abençoou, Jesus me abençoou. Aí a outra pessoa, de tanto ouvir, é levada àquele lugar do erro.
Mas por quê? Porque os verdadeiros crentes não falam que Deus tem abençoado. Mas os que não conhecem, sinceramente, têm falar. Vamos então usar as nossas redes sociais para testemunhar os feitos de Deus. Olha, eu estava assim, Deus me ajudou. Eu deixo esse testemunho aqui para vocês que vão ouvir. Foi Deus que me ajudou. Me deu emprego, me deu saúde, me livrou do mal, me salvou eternamente. Eu estou dizendo para vocês. Que hora eu estou aqui? Vamos lá. Fala mais um pouquinho. O agradecimento pela ajuda divina. Como agradecer? A gratidão pode se expressar através da adoração. Ensinando como você deve agradecer. Quem quer agradecer, adore a Deus. Vamos ler o 5? Cantai louvores ao Senhor, porque fez grandes coisas. Saiba-se isto em toda a terra. Ele está mandando fazer o quê? Cantar louvores ao Senhor. Deus tem te abençoado? Cante louvores ao Senhor. A adoração a Deus deve ser prestada pelo que Ele é, independentemente do que Ele faz. Mesmo se Ele não fizesse nada, nós sabemos que Ele tem feito. Eu devo adorar pelo que Ele é. Ele é Deus vivo e verdadeiro. É o Rei de Israel. É o nosso Redentor. É o Senhor dos Exércitos. Ele é o primeiro e o último. Não há outro além dele. Por essas razões, pelo que Ele é, eu devo adorar o Senhor. A bondade de Deus tem se manifestado a todo momento em nosso favor. Podemos, então, ser motivados a adorar o Senhor pelo que Ele dá, sejam dádivas comuns ou extraordinárias, dádivas dessa vida ou da eternidade. Então, eu adoro pelo que Ele é e adoro pelo que Ele faz. Eu tenho motivo de adorar a Deus. Diz o salmista: que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, pagarei os meus votos ao Senhor agora na presença de todo o seu povo, oferecer-te-ei sacrifício de louvor e invocarei o nome do Senhor. Adorar a Deus. Não devemos esquecer que Deus não tem obrigação de nos abençoar, mas de nos amaldiçoar, porque temos transgredido sua lei, despertados. Ninguém merece ser abençoado, merece ser punido, mas Deus, que é rico em misericórdia, o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo, assaz e benigno, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante nossas iniquidades. O amor de Deus pelo homem salvo e pelo homem não convertido é motivo para que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre ambos. Ele faz nascer o seu sol sobre justo. Deus é o Deus que abençoa o crente. A libertação de uma situação aflitiva tem de nos levar a adorar a Deus pelo seu feito glorioso, ou então iremos cometer pecado de ingratidão. Não é possível. Deus tem abençoado e a pessoa não louva ao Senhor. Isso é um pecado de ingratidão. Diz que sobre Israel, cedo, porém, se esqueceram das suas obras e não lhe guardaram os seus planos. Coisa, né? A pessoa não lembra e ainda ofende. Somos abençoados por Deus, mas não agradecemos ao Senhor através da adoração privada ou pública. Não reconhecemos de fato que foi Deus a causa do.
Então, quando a pessoa se cala e não adora, ele está dizendo: eu não reconheço que isso que está acontecendo na minha vida de bom foi Deus que me deu. Porque uma pessoa que reconhece, seja uma causa pequena ou grande, vai adorar a Deus em casa ou na igreja. Ele vai adorar a Deus. Ele tem de louvar a Deus. Somos abençoados por Deus, mas não agradecemos a Deus pela adoração muitas vezes, né? O salmista dizendo: bendiz a minha alma ao Senhor, tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. É Ele quem perdoa as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, que farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como da águia. Eu tenho motivo de adorar a Deus. Se você não adora em casa ou aqui, então tem mais o que fazer. Cantar cântico ou hinos que falam dos feitos de Deus é uma maneira correta de ser grato ao Senhor. Desses cânticos tem que dizer o que o Senhor fez. Quando Moisés e o povo atravessou o mar de pé enxuto, então entoou Moisés, os filhos de Israel, esse cântico ao Senhor: cantarei ao Senhor porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus do meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, o Senhor é seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e os seus exércitos, e os seus capitães afolgaram-se. Quem é liberto tem de cantar hinos de libertação, hino de salvação, hino do milagre que Deus operou. E o maior milagre que Deus operou é mandar o seu Filho, Jesus Cristo, para a nação. Glória ao Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A gratidão autêntica brota do coração, se expressa pelo corpo e pela voz. Mas a ingratidão é mecânica e destituída de vida. Por isso que Miriam dançou, todo mundo se alegrou naquele momento, porque como é que a pessoa tem uma grande salvação e fica engessado? Não tem como ficar engessado. Então a nossa boca se encheu de riso, o nosso cântico de júbilo. Eu fico alegre, eu jubilo pela presença do Senhor. Os que não entenderam isso cantam com o lábio cerrado. Diz que o Senhor diz: esse povo honra-me com os lábios, o coração está longe. O esvaziamento do culto público dominical, não havendo uma justificativa, revela o grau de gratidão dos membros de uma comunidade. Uma igreja que não adora dia de domingo ao Senhor é sinal que nem reconhece a graça do Senhor, nem lhe dá graça por tudo que Ele tem feito. Existe uma falsa adoração a Deus, mas um crente verdadeiro sempre gosta de adorar a Deus pelo que Ele é, pelo que... Encerrando, o agradecimento pela ajuda divina. Quinto, a gratidão pode se expressar através da felicidade. Olha aí, vamos ler o 6? Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. O crente, ele está sorrindo. Está sorrindo porque ele é abençoado. Ele tem de sorrir. Ele tem de sorrir. A felicidade cristã não depende das circunstâncias, mas de saber que Deus está no controle do universo da nossa vida. Deus está no comando. Ele dirige o nosso barco, né? Ele está no comando. Então eu me alegro, não porque existe uma coisa ruim que está acontecendo, mas é porque Deus está no controle. Deus está, ele diz: não veio sobre vós tentação,
senão humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejas tentado além. A felicidade cristã provém do conhecimento de que até as coisas desagradáveis serão instrumentos para forjar uma fé robusta em nosso irmão Pedro. Nisso exultai. Embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristado por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor e glória e honra na salvação, na revelação de Jesus Cristo. A felicidade cristã procede do conhecimento de que as coisas ruins que nos acontecem contribuem para o cumprimento do plano de Deus. Foi assim que José entendeu quando foi vendido pelos seus irmãos para o Egito. Ele diz: Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Entenda os propósitos de Deus. A felicidade cristã tem origem no conhecimento de que Deus Ele é nosso Pai Celestial e Ele cuida amorosamente de seus filhos. Não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o reino. A felicidade cristã deriva do conhecimento de que nada que possa nos acontecer tem o poder de nos afastar definitivamente de Deus. Estou certo de que nem morte, vida, nem anjos, nem coisas do presente, nem do porvir, nem nenhuma criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A felicidade cristã procede do conhecimento de que o nosso futuro glorioso está guardado quando Jesus voltar. Vinde benditos do meu Pai, possuir por herança o que está reservado para vós desde a fundação do mundo. A felicidade cristã nasce do conhecimento de quem protege o cristão neste mundo amaldiçoado. Deus é o vigia de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor te guardará de todo mal. Ele é o guarda de Israel, Ele é o nosso guarda. A felicidade cristã brota do conhecimento da presença de Deus conosco todos os dias. Eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Um indivíduo feliz, proveniente do conhecimento de Deus e do que Ele faz, se manifestará em um semblante tranquilo e de um sorriso leve. Olha aquele crente, a coisa, como a pessoa está assim tranquila, semblante brilhando, porque a presença de Deus ali, a certeza do Deus vivo. A felicidade depende do conhecimento de Deus e de nossa comunhão com Ele. Mas os que estacionam na fé não experimentam a felicidade anunciada. Tem muito crente que não cresceu na graça e no conhecimento do Senhor. Por isso não goza dessa felicidade, porque não sabe quem Deus é e o que Ele está fazendo. Concluo. Poderemos vivenciar situações muito tenebrosas, mas por causa de Cristo escapamos da condenação eterna. Portanto, devemos ser gratos. Talvez o momento presente não seja favorável a nós, mas Deus continua nos abençoando com presentes desta vida e com presentes eternos. Por isso, vamos ser gratos ao Senhor, que nunca deixa de derramar algo na sua vida. Anote em um caderno o que Deus tem feito em sua vida e você vai se surpreender e ser grato ao Senhor. Fale em casa e diz: o que é que Deus fez na minha vida? Anote, você vai cantar louvores a Deus.
Se a graça do contentamento estiver presente em nossa vida, a gratidão será uma consequência natural. Tendo o que comer e com que nos vestir, sejamos contentes. O nosso futuro glorioso, a médio e longo prazo com Deus, deveria se expressar em ações de graça. Quem agradece ao Senhor tem mais esperança diante dos desafios da vida. Conhecer a Deus e como Ele opera gera confiança e nos motiva a adorar e agradecer. E por fim, a murmuração é o oposto da gratidão. Deus está no controle dos acontecimentos. Vamos confiar na providência e render graças ao Senhor. Ele nos abençoe.